Estamos estudando o Evangelho de São João aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Isso mesmo, aquele que a imagem dele é uma águia, que tem um olhar mais profundo, está na profundidade do seu coração, da sua experiência com o nosso Senhor e do seu ensinamento nos conduzindo nesse caminho de salvação. E nós precisamos estar atentos, de coração aberto, mas também desejosos por escutar a revelação de Deus para a nossa vida, o caminho que Ele quer que nós sigamos. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico do Evangelho de São João. Pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto que nós vamos meditar hoje. João capítulo 18, versículos de 15 a 18. João, capítulo 18, versículos de 15 a 18. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a criada que atendia a porta, levou Pedro para dentro. A criada disse a Pedro: não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os servos e os guardas tinham feito um fogo, porque fazia frio. Estavam se aquecendo e Pedro estava com eles para se aquecer. Nós estamos caminhando com Jesus nesse caminho da sua paixão. Estamos atentos a cada passo que Ele dá. E a partir de cada passo que Ele dá, nós vamos percebendo as oportunidades que nos são propostas para um caminho também de conversão, de contemplação desse mistério, mas também de adesão livre e total da salvação que Ele veio nos trazer. Vamos pegar o versículo 15. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Então aqui, Pedro e o outro discípulo, João geralmente não fala o seu nome, né? Ele que está escrevendo o Evangelho. Então, é ele e Pedro que estão seguindo Jesus ali. Os outros se dispersaram. Então, o príncipe dos apóstolos, Pedro, e João, discípulo amado, continuam seguindo o Senhor. Isso aqui é importante, o seguimento de Jesus. Nós devemos entender algo muito importante. Aqui no mundo, o diabo, ele diz que nós não devemos assumir qualquer sofrimento, devemos aproveitar tudo, fazer tudo que está na nossa cabeça, viver essa liberdade que na verdade é uma libertinagem, não tem nada de liberdade a não ser prisão, né? E ele fala assim: viva, seja feliz. Deus é contra a sua felicidade, a igreja é contra a sua felicidade, os ensinamentos da Bíblia são contra a sua felicidade. Só que depois, na eternidade, aqueles que seguiram o conselho de Satanás, do diabo, vão viver eternamente no sofrimento. Mas veja bem o contrário. Jesus nos chama à renúncia, ao sacrifício, à oferta de vida, ao sofrimento nessa vida, mas nos dá a eternidade feliz, a eternidade de glória, de uma alegria eterna. Aí sou eu e você que devemos fazer a escolha. Aqui Pedro e João começaram a seguir Jesus no caminho da cruz. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Então, alguns estudiosos vão dizer que o apóstolo João era de família sacerdotal. Por isso que ele é conhecido do sumo sacerdote. Tinha uma familiaridade. Então, ele tem a facilidade de entrar com Jesus, de não deixar Jesus sozinho. De não deixar Jesus sozinho. Existe uma palavra do Evangelho que Jesus vai dizer assim: será que o Filho do Homem
quando voltar na sua glória, encontrará fé sobre a terra? Nós não podemos deixar Jesus sozinho. João, o discípulo amado, aquele que tinha intimidade, comunhão, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, que escutou as batidas do coração de nosso Senhor, não o deixa sozinho. Entra com ele no pátio ali da casa do sumo sacerdote. Aproveita, a influência familiar. Como eu disse, estudiosos dizem que ele era de família sacerdotal, mas eu acredito que mesmo que ele não fosse, ele ia dar um jeito, porque quando nós amamos, a gente sempre dá um jeito. A gente faz sacrifícios, a gente se arrisca, a gente se expõe por causa do amor. E é exatamente isso, o amor do discípulo amado por nosso Senhor. É um amor de companhia, é um amor onde ele vai mostrar para nosso Senhor: eu estou aqui, o Senhor não está sozinho, eu não me dispersei, eu continuei fiel. Vamos lá, versículo 16. Enquanto Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. Então Pedro não tinha essa afinidade ali com o sumo sacerdote e aqueles que trabalhavam ali para o sumo sacerdote. O outro discípulo, o conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Não deixou Pedro de fora. Quis que Pedro estivesse com ele. Às vezes a gente é egoísta, A gente é, desculpa usar essa palavra, mas guloso espiritualmente. E aí a gente fica, não, eu vou viver isso aqui sozinho. Eu não pensa nos outros, não deseja que os outros experimentem aquilo que a gente está experimentando. A gente vê aqui o despojamento total do coração de João. Ele vai lá, dá um jeito, fala com a criada da porta, coloca Pedro para dentro, para que Pedro também acompanhasse Jesus, para que também Jesus visse Pedro ali e percebesse que ele não estava sozinho naquela hora derradeira. Então João compartilha daquilo que ele tem. Será que nós temos compartilhado com aquilo que nós temos, os favores que nós temos compartilhado da graça que Deus tem nos permitido experimentar? Nós da Canção Nova temos compartilhado do carisma que nos foi dado, carisma Canção Nova, o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, ou até mesmo aquilo que nós temos como dons naturais. Será que nós temos compartilhado? João é capaz de compartilhar. João não deixa Pedro de fora. Como depois nós vamos ver na narração da ressurreição, que João chega primeiro, mas ele não entra, ele deixa Pedro entrar primeiro. Ele tem consciência da autoridade de Pedro, porque Pedro é o príncipe dos apóstolos, ele é o primeiro papa. Então, essa consciência precisa estar em nós. Precisa estar em nós. De uma hierarquia, de uma autoridade, mas também de um compartilhamento de bens. Versículo 17. A criada encarregada da porta disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. A primeira negação de Pedro, olha só. Jesus tinha avisado: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu terás me negado. Porque Pedro tinha dito: eu vou aonde o Senhor for, ainda que eu tenha que derramar o meu sangue. E aqui ele começa o processo da negação. E é importante a gente perceber isso. Ele teve tempo. Ele teve tempo. Não é assim que a gente diagnostica um pecado mortal? É contra uma matéria grave, ou seja, um dos 10 mandamentos, que eu tenha sido avisado na minha consciência. E mesmo avisado na minha consciência, eu tenha perseverado nele. Pedro nega, diz que não. Ele tem tempo depois, até a segunda e a terceira negação, para se arrepender e voltar atrás. Versículo 18. Os servos e os guardas tinham feito um braseiro e se aqueciam, pois fazia frio. Também Pedro estava ali em pé com eles, aquecendo-se. O coração dele poderia ter se aquecido naquela hora, Não, ele negou. Ele não assume quem ele é, ele não assume que ele é discípulo de Jesus. Será que alguma vez nós já negamos Jesus também? Nós podemos negá-lo diante dos homens, nós podemos negá-lo diante de uma tentação, nós podemos negá-lo diante da decisão de fazer a nossa vontade e não fazer a vontade do Senhor. Qual a mensagem que nós podemos compartilhar hoje desse texto? Eu preciso ter o coração generoso como
o de João, sendo capaz de compartilhar os bens espirituais e materiais para ajudar os meus irmãos na caminhada de fé e de conversão. Aprender de Jesus essa generosidade com a sua entrega total ao Pai pela nossa salvação. Devo cultivar no coração o desejo de corresponder ao amor de Deus e, ao mesmo tempo, ter consciência da minha fragilidade humana que pode me levar a negar Jesus. Por isso, devo ser dependente da graça de Deus. Somente a graça de Deus nos é suficiente. Nós somos capazes de negar Jesus, de trair Jesus, de sair correndo, de abandoná-lo. Mas a graça de Deus nos dá a possibilidade da permanência, da perseverança, mas também da generosidade, de compartilhar os dons, os benefícios, as graças, sejam elas espirituais ou materiais, com nossos irmãos, para que eles também possam fazer um caminho de fé e de fidelidade a nosso Senhor. Vamos rezar? Senhor, eu quero estar contigo aonde quer que o Senhor vá. Eu quero estar contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu quero estar contigo nos dias escuros e nos dias claros, nos dias bons e nos dias maus. Eu não quero abandoná-lo nunca, não quero deixá-lo nunca. Mas também preciso da sua graça para que eu não o negue, para que eu não o deixe. Contemplar Pedro e vendo nele essa fragilidade me faz olhar para mim e perceber também as minhas fragilidades e que eu também sou capaz de negá-lo. Mas olhar para João e ver a fidelidade dele, ver o amor dele transbordando pelo Senhor, também me torna consciente de que eu sou capaz de amar dessa maneira. Sendo seu amigo, sendo, Senhor Deus, cada vez mais íntimo do Senhor, reclinando a minha cabeça no seu peito e recebendo de ti força, graça suficiente para perseverar, especialmente nos dias mais difíceis, nos dias de maior sofrimento, de maior dor. Conceda-me essa graça, a semelhança de João, que o Senhor me dê a possibilidade de permanecer, de perseverar até o fim. Amém. Se nós não nos cuidarmos, se nós não vigiarmos o nosso coração, se nós não vigiarmos o nosso temperamento, os nossos sentimentos, se nós não estivermos atentos aos nossos medos, às nossas incertezas e inseguranças, nós podemos cair, como Pedro caiu, negando Jesus, traindo nosso Senhor. Eu e você só permaneceremos como João se nós formos amigos do Senhor, vivemos essa intimidade, colocarmos a cabeça no peito dele, deixarmos com que ele guie os nossos passos e nos dê a graça suficiente para a perseverança. A escolha é nossa, vigiar e orar, porque nós somos fracos e podemos cair em tentação. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.